Por que é importante entender o método de redação? Esse é o objetivo dessa primeira aula aqui, a primeira aula introdutória da nossa tarde. Aqui está a vista pedagógica do aluno, é a vista que eu tenho acesso de 2019. Vocês vão ter acesso à vista pedagógica dos que fizeram a prova, então, no ano de 2020. A prova sofreu modificações por conta da pandemia, vocês sabem. O resultado sai na próxima segunda-feira, correto? Então, na próxima segunda vocês vão ter acesso às notas e eu também vou querer saber como vocês foram. Provavelmente vocês vão ter acesso também ao scanner da prova, né, o espelho da prova. É importante também vocês conectarem a nota que vocês vão receber com o espelho. Então, está aqui a vista pedagógica que eu tive em 2019. Se vocês perceberem, acima de 900, quantas pessoas? 3,2%. A maior parte dos alunos ficam ali, ó, dos 501 aos 600 pontos. E por que é importante dizer isso, iniciando a aula? A redação vai distinguir vocês da maioria dos candidatos. E não é difícil fazer uma nota acima de 900 pontos. De forma resumida, o que a redação do Enem espera do candidato, da candidata? Que vocês tenham uma tese clara, uma opinião forte para o problema que é dado, a partir do entendimento do tema que é dado, com argumentos consistentes, através de estratégias argumentativas, que discutiremos o que são as estratégias argumentativas, e que vocês tenham uma proposta de intervenção detalhada e relacionada à discussão. Basicamente, o Enem espera que você, aluno, que você, aluna, atinja, se possível, os 200 pontos em cada uma das 5 competências, né? Quais são as 5 competências? Que eu repetidamente, ao longo do ano, vou falar para vocês, que você precisa saber. Competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência 2 é o tripé do texto. Como assim tripé do texto? São 3 itens a competência 2. Demonstrar a proposta de redação, né? Compreender a proposta de redação é o primeiro passo. Aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, segundo passo. E o terceiro passo, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, são 3 coisas. Compreender a proposta, aplicar o conceito das várias áreas do conhecimento, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Competência 3. São 4 palavras mágicas. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar. O quê? Informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E competência 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Vocês precisam ter muito claro as 5 competências, porque no dia, independentemente do que vocês vão fazer ao longo de todo o ano de preparação, se vocês vão fazer uma redação ou 36 redações, que iremos comentar 36 temas, vocês serão pontuados a partir das 5 competências. Tema, tese, argumento e proposta. Tá? Tema, tese, argumento e proposta. Apresentar o tema na introdução de forma clara. Léo, de que forma eu posso apresentar o tema na introdução de forma clara? Estratégias introdutivas, falarei logo adiante. Tese, apresentar uma opinião forte referente ao problema. Argumentos no desenvolvimento, a partir de tópicos frasais e a partir de estratégias argumentativas. Explicarei lá em breve. Proposta de intervenção, detalhada e relacionada à discussão. Isso está dito na cartilha do participante do Enem de 2020. Não só na de 2020, que foi a última lançada, mas na de 2019, na de 2018, na de 2017, na de 2016, na de 2013, na de 2012. Há várias cartilhas que foram lançadas pelo INEP, pelo MEC, ao longo desses anos. O que muda nas cartilhas? Basicamente, as redações 1000 que estão expostas no fim da cartilha. Vocês não precisam ler todas as cartilhas. Eu peço que vocês leiam somente a cartilha última de 2020. Certo? A redação do Enem decide aprovação? Óbvio que sim. Só para vocês terem um comparativo de 2017, 2018 e 2019. Quantidade de nota 0 no Enem de 2019 foi 143 mil. Quantidade de notas 1000, 53. Nota média, 592,9 pontos. Lembram quando eu mostrei o gráfico? 30%, quase um terço das pessoas que fazem o Enem tiram entre 500 e 600 pontos.
Acima dos 900 pontos, 3,2% da amostra. Nota até 400 pontos, e isso foi um dado que foi bastante importante que eu vi, né, de 2017 para 2018. De 12,1 para 32,6. As notas médias caíram em todas as provas, comparando 2018 e 2019. Isso aqui é só para demonstrar que é algo que eu acho que vocês já sabem, que a redação pode definir a aprovação de vocês. Precisa estudar a redação, é óbvio. A redação é estudada. Ela não é um momento que talvez muitos alunos pensam que é chegar no dia, sentar a bunda na cadeira e achar que vai aparecer na cabeça de vocês uma série de argumentos, de estratégias, né, citações no dia. Não. Vamos distinguir uma coisa: quem lê muito é bom leitor, quem escreve muito é bom escritor. É claro, quem lê muito tende a ser um bom escritor, mas a redação não é muito específica. Vocês precisam entender algumas regras. Escrever é usar mecanismos que se substituem da fala espontânea. Só os inteligentes tiram mais de 900 na redação do Enem, ou 1.000 pontos, não. A redação do Enem é sorte, já vi muita gente falando isso, não é sorte. Já vi muita gente achando que só basta o modelo, o mesmo modelo, para todos os textos. Funciona? Olha, infelizmente eu vou te dizer que funciona muitas vezes, mas eu não estou aqui falando de modelo, estou falando de método, lembram? Se você tem um método de escrita, segundo o Google, procedimento, técnica ou meio de fazer alguma coisa, de acordo com o plano. Processo organizado, lógico e sistemático. Quanto mais vocês tiverem um processo organizado, lógico e sistemático ao longo da preparação de vocês, a probabilidade de vocês irem bem na prova de redação do Enem é maior. Então, como a gente vai tirar próximo dos 1.000 pontos, né, ou tirar os 1.000 pontos na prova de redação do Enem? São 4 coisas, tá? 1, entender que há um percurso definido. Logo, vocês vão entender o que é isso. 2, antecipar algumas coisas. 3, ter um caderno. 4, muito cuidado com os guias. No final, vocês vão entender um pouco melhor porque tem esses 4 itens. Vista pedagógica de 2019, competência 1. Como eu falei, norma culta. Aqui eu botei o meu exemplo, poderia ter colocado qualquer exemplo de um outro aluno. 180 pontos na competência 1, ou seja, eu atingi 90% da competência 1. Um corretor me deu 200 pontos, o outro corretor me deu 160 pontos. Eu fiquei com a média aritmética de 200 mais 160. 360 dividido por 2, 180. Competência 2, consegui atingir 100% desta competência. Competência 3, também 180, ou seja, um corretor me deu 200. E um corretor me deu 160, eu fiquei na média aritmética, 180 pontos. Competência 4, consegui 200. Competência 5, consegui 200. Mais ou menos, é isso que eu espero de vocês na prova de redação do Enem. A gente vai trabalhar para isso. A gente vai trabalhar com 4 pilares, então, no nosso método, tá? EMRC. Vamos lá. Entendimento do que é a prova do Enem, do que é a redação do Enem de forma muito específica. Entendimento do que os alunos que atingem mais de 900, os alunos que tiraram 1.000 conseguem fazer, de forma repetida, porque é método, é um processo lógico, sistematizado, organizado, que permite uma repetição. Aqui está um método específico, eu vou trabalhar com vocês hoje e nas próximas aulas. Uma sequência de períodos, e não é obrigatório que vocês façam isso, mas são indicações que vocês podem fazer. Terceiro pilar é repertório sociocultural produtivo. Então, além de entender o que é a prova, além de ter um método de períodos mínimos, de parágrafos, ter repertório, ter o que colocar no texto, para que não fique um texto excessivamente com senso comum, tá? Então, quarto, correção. Toda semana executar uma redação de preferência e ter essa redação corrigida, né? E não se atentem muito só à nota, eu já falei isso. Ah, alguém me deu na competência 1, um corretor me deu 200 ou 160 ou 120. Não é só questão da nota, pessoal. É questão como vocês aprendem a partir das dicas, né? Basicamente é isso. Então, olha só. São 4 coisas que a gente tem que trabalhar de forma exaustiva, de forma repetida, que isso fique muito claro, que a gente não tenha deslizes ao longo do ano, certo? Vamos fazer um acordo aqui, já que essa é uma das nossas primeiras aulas de fato. Primeiro, entender o que a prova do Enem exige, do que o corretor Enem espera.
O que pessoas que fizeram 1000 pontos fizeram para que vocês consigam se aproximar dessas escritas. Segundo, a questão do método, processo lógico, sistematizado, organizado de escrita, que possa ser repetido. Não precisa ser repetido de forma igual, mas o método ele pode ser, a forma de fazer pode ser repetida. Que vocês tenham um repertório para diferentes temas, e esses são os objetivos nas aulas de temas que eu disponibilizo para vocês semanalmente. E que vocês tenham um caderno para anotar a sequência de repertórios, não somente citações. Tirem da cabeça que é preciso ter citação para um texto ser bom, isso não é verdade. Tem textos nota 1000 que não fizeram citações. A gente vai discutir depois, para além de citação, outras coisas que podem ser utilizadas para além de citações de obra e autor. E quarto pilar, correção de textos comentados, né, que vocês possam aprender com os comentários. Então, o percurso está definido, isso tem relação com o entendimento que eu falei para vocês, por pessoas que já fizeram a prova, pelo que os corretores do Enem falam, pelo que os guias falam. A gente vai antecipar o método através dos períodos, que eu vou falar para vocês de forma muito clara, o que fazer como estratégia introdutiva, o que fazer como estratégia argumentativa, o que eu faço uma proposta de intervenção, como é que eu fecho um parágrafo de desenvolvimento, como é que eu fecho um parágrafo de introdução, como é que eu faço uma expansão do parágrafo de introdução, uma expansão do parágrafo de desenvolvimento, como é que eu fecho meu texto, coloco ou não coloco título, etc. A gente vai antecipar isso. Repertório. Utilizem um caderno e tenham um caderno de repertório. Vocês não precisam ter uma lista gigantesca de repertórios, mas vocês podem buscar a partir dos eixos temáticos. E a gente vai diferenciar hoje o que é um eixo temático, o que é assunto, o que é um tema, com exemplos. E a gente vai fazer as correções com base nos guias que o NEP e o MEP disponibilizaram. Essa é a primeira parte de hoje. Introdução ao método. Entendimento do que é a prova do Enem. Entender que a gente tem um método de escrita. Entender que vocês precisam de repertório para os textos, não somente citações. E que a gente precisa ter os textos corrigidos.